E nós vamos conversar sobre o que aconteceu, o que foi debatido na audiência pública de ontem. Frank, muito obrigado por se disponibilizar a falar aqui com a gente. Um bom dia para você. Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes. Bom, vamos falar então sobre essa audiência pública que foi realizada ontem. Geralmente a audiência pública tem o pedido de alguém, né? Alguém pediu, partiu de vocês do executivo mesmo, fazer essa audiência pública? Gustavo, na verdade nós seguimos o que a legislação determina, né? Então a Lei 141, ela determina que a cada 4 meses faça-se a prestação de conta desses 4 meses anteriores. Então nós sempre teremos audiências públicas da saúde programáveis para janeiro, maio e setembro. Essa prestação de contas precisa ser por audiência pública? Precisa ser por audiência pública para dar transparência a todos os atos da agora então secretaria, né? E qual o resumo geral que você pode trazer da audiência pública realizada ontem? Eu considero sempre muito bem, né? Apesar de a gente não ter uma participação muito efetiva da população, exatamente por conta do horário que a gente consegue executá-la, mas a prestação de contas, ela vai desde a prestação dos serviços até a prestação de contas financeira. Então, nós abordamos todos os atos da Secretaria de Saúde, assim como da administração como um todo, né? Porque fazemos parte da Prefeitura Municipal de Mirassol. Como você disse, o horário não ajuda muito, né? Qual é a dificuldade de se fazer num horário que a população possa participar um pouco mais? Então, nós poderíamos fazer a partir das 19 horas, né? Já fizemos até uma solicitação, porque a Secretaria ela ainda não tem uma sede própria, então eu preciso de um espaço. E eu preciso prever a participação maciça da população. Então tem que ser um espaço que caiba pelo menos 100 pessoas, alguma coisa nesse tipo. E a gente sempre utiliza a Câmara Municipal, que é o nosso parceiro. Então nós estamos com essa proposta de passar ou para as 19 horas, a partir do mês de maio, se for possível, ou para o sábado. Sábado eu acho que fica um pouco mais difícil. Isso mas vai é uma ter opção. Bem menos. Então. Bom, e mesmo assim, houve algum nível de participação da comunidade? Sim. Os munícipes que lá estavam nos indagaram sobre a prestação dos serviços, sobre a questão médica, sobre a questão do medicamento. Fizeram, sim, bastante perguntas e acharam bastante interessante a prestação de conta como um todo. E esses desafios específicos aí da cidade de Mirassol, identificados não só nessa audiência pública, né, mas não é segredo para ninguém os desafios que a saúde pública de Mirassol passa. O que você pode destacar aí que está sendo planejado nesse último ano de mandato para ser resolvida essa questão da falta de medicamentos? O Dr. Edson esteve aqui na semana passada e já falou que não é uma questão que concerne apenas ao município, mas que depende de outros fatores. A falta de médicos nos postinhos, o que você pode falar sobre essas questões? Então, se nós voltarmos lá em 2021, quando nós assumimos a administração da saúde, havia postos de saúde que nem médicos tinham, né? Hoje eu estou com um total de 29 médicos atendendo em todas as unidades. Lembrando que a nossa responsabilidade, o nosso projeto é de atenção básica. Ainda não consegui implantar a estratégia de saúde da família, mas está no planejamento, no projeto para fazê-lo. Então nós temos hoje pelo menos de 3 a 4 médicos por unidade, o que não havia à disposição da população para as ações básicas de saúde. Certo. Então é por agendamento, cada um vai ter lá os seus 15 minutos, 20 minutos, dependendo do médico, para poder fazer o atendimento. E vai para o especialista somente quando há necessidade do especialista. Então é esperado que a atenção básica, tanto no nosso município quanto em qualquer outro município, seja pelo menos 85% resolutivo. Então, se eu fui ao médico com uma queixa de dor no estômago, esse médico tem habilidade e segue os nossos protocolos que foram implantados nessa administração para que ele possa fazer um tratamento, acompanhá-lo por um tempo, porque eu não vou, com um problema de estômago de anos, ser resolvido em uma semana. Então, eu preciso acompanhar. Se não correr risco de morte, né, porque não é uma emergência nem uma urgência, é um tratamento ambulatorial, esse paciente vai passar pelo médico, o médico vai fazer a prescrição do medicamento. Esse medicamento precisa de um tempo para fazer uma ação dentro no caso do estômago, e retornar. Doutor, fiquei bom,
vamos manter o medicamento, o médico define junto com o paciente. Doutor, não fiquei bom, eu tive sangramento, eu tive vômitos, eu tive algum outro episódio que não consegui resolver aqui. Aí sim o médico faz o encaminhamento para um gastro, que é uma especialidade. Né? Certo. Então, a nossa saúde, nós vimos de uma saúde aí de 20 anos na inércia. Então, com 3 anos, infelizmente, a gente não consegue tocar ela na sua totalidade. Então, não dá para esperar que a pessoa, o paciente aqui, tenha um tratamento de uma doença, vamos dizer assim, de grau médio a grave, todo no município. Tem que ser encaminhado. O que for ambulatorial de baixa complexidade, por exemplo, uma hipertensão dá para se tratar aqui, um diabetes se trata aqui, uma dor no pé trata-se aqui, entendeu? Mas, por exemplo, uma neurologia, quando eu tenho algum acometimento do encéfalo, é especialidade. Especialidades, elas são responsabilidade do Estado e liberado para o município através de cotas. Sim. Então, a gente faz esses encaminhamentos, né? Bem, além dessas medidas aí, o que mais ficou combinado ali? Deu para determinar alguma medida específica durante a audiência pública? Assim, como eu te falei, nós vimos de uma situação de saúde básica no município bastante complicada nos últimos 20 anos. Então, nós estamos implantando gradativamente, paulatinamente, um processo de trabalho. E esse processo de trabalho consiste na contratação de pessoal. No caso dos médicos, nós estamos com 29 médicos, que não haviam. Nós contratamos enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, né, terapeuta ocupacional, técnico em enfermagem, dentista, especialista em canal, que é o endodontia. Então, assim, nós estamos municiando as unidades para fazer o atendimento à população. Só que não é tão simples, né? Como um estalar de dedos, um botão, apertar de um botão. Então a gente vai levando isso de uma forma. Estamos criando protocolos, fazendo capacitação para esses profissionais, para que eles possam atender a população com dignidade. Isso leva um certo tempo. Então, assim, não é que se ficou algo definido na audiência pública para. Nós estamos em um processo de. Né? E isso a gente vai continuar seguindo ainda até o final da nossa gestão. Existe alguma prioridade neste momento específico? Cara, eu digo para você e para a população, hoje a nossa maior preocupação, o nosso maior gargalo, nossa maior insatisfação da administração é a questão dos medicamentos. Né? Infelizmente, o município de Mirassol segue o modelo de ter uma farmácia central, o que não é legal. No nosso projeto nós estamos com a dispensação em todas as unidades. Mas é o que eu te falei, é um processo lento que a gente precisa ir evoluindo. Então a nossa maior frustração hoje é a dispensação de medicamentos. Eu tenho lá uma quantidade boa de falta de medicamentos, como o Dr. Edson disse, não é problema apenas do município. Nós tivemos aí, ao longo desses meses do ano passado, a falta de insumos no âmbito internacional. A maioria dos insumos, dos medicamentos, ele tem insumos importados. E aí faltou lá fora, faltou aqui dentro. Às vezes a pessoa pode pensar assim, não tem na farmácia central, não tem na farmácia do povo, mas eu encontro na farmácia da esquina. Uhum. Infelizmente, e eu digo infelizmente, o poder público ele deve seguir um rito processual para compra. Sim. Infelizmente, eu não posso chegar na farmácia da esquina e comprar o medicamento que está em falta. Por quê? Eu, quanto ente público, eu incorro em todas as regras de legislação. E aí o Tribunal de Contas apontaria. Eu vou, claro, favorecer o morador, só que a administração pública ela vai ser penalizada por isso. Então, a licitação ela consiste do pedido, da elaboração de orçamento, de todo o rito processual para essa licitação. E hoje nós utilizamos, né, a partir de janeiro, nós já estamos na 14133, a nova lei de licitação. E eu tenho que seguir, não tem outra escolha. Eu tenho que fazer a publicação do edital, né, elaborar o edital, publicar o edital, aguardar 8 dias, ver se não vai haver nenhuma impugnação. Não havendo impugnação, a gente faz o agendamento do certame. No certame, como ele é eletrônico, a lei 14133 ela exige que seja dessa forma, eu tenho empresas do Brasil inteiro. Sim. Online, né? E aí tem sempre aquele problema. Nós tivemos, na última licitação, nós tivemos
18 empresas vencedoras. Eu tive uma empresa do Rio Grande do Sul, do Ceará, que venceu um lote de 15 itens. Depois de licitado, depois de contratado, a empresa simplesmente, eu não tenho como entregar. Então são 15 itens. E como é que entra na licitação? Pois é. Então, é uma coisa, você vê, né? É uma questão de foro íntimo, né? No caso dele, quanto empresário. Você já sabe que na licitação que não tem condição de entregar, não participa. Mas não, eles participam, às vezes para melar todo o processo, para que seja feito um outro. Mas veja, a população, nesse caso, ela vai ficar sem o medicamento. Os 15 itens que foram vencidos por essa empresa do Ceará não foram entregues. Eu não posso ir lá na farmácia da esquina e comprar. O que eu tenho que fazer? Um novo pedido de compra. E seguir todo o rito processual. Vira um ciclo vicioso, né? Então, e vocês não têm como avaliar antes as empresas para ver se elas têm condições de entregar? Nós não podemos. Não há a avaliação prévia. Então eu elenco todas as empresas que querem participar, vou lá e vejo toda a documentação. Isso não existe. O rito processual, principalmente para o processo eletrônico, é sessão aberta. Todo mundo se cadastra, todo mundo participa, vai-se a etapa de lance e venceu a A. Aí eu vou elaborar, o cara pega e tá lá. Bom, documentação ok. Então, obrigatoriamente, eu sou forçado a contratar aquela empresa A. Aí vem todo o processo atrás disso, que é a elaboração do contrato, assinatura e o pedido. Do pedido, a empresa A chega e fala, eu não tenho como entregar. Perdemos 15 itens. Meu Deus. Né? E falando com relação à falta de insumos no âmbito internacional, a amoxicilina, que é um problema que nós tivemos. O amoxicilina é um ingrediente que faz 8 produtos. Faltou os 8 produtos. Entende? Então, assim, a minha maior angústia hoje como gestor da saúde é o problema da aquisição dos medicamentos. Bom, dentro desse processo das audiências públicas a cada 4 meses, faz parte de um processo aí de manter a comunidade informada, né? Toda essa transparência, além das audiências públicas, nesse intervalo de 4 meses, como que a população pode se manter informada com relação a essas questões? A secretaria, ela tem toda a abertura para a população. Eu sou um secretário que eu atendo todos os munícipes que me procuram, né? Lá na minha sala. Então, assim, qualquer dúvida pode ligar para a gente atende por telefone, nós temos as divulgações das ações pelos sites oficiais da Prefeitura, Instagram e Facebook. Então, nós estamos abertos à população. Eu nunca fui o José está aí para falar com você. Não, eu não atendo, eu atendo, entendeu? Eu chego às 5 horas da manhã todos os dias e normalmente eu vou embora às 19 horas. Então, eu estou disponível. E eu posso comprovar, viu, gente? Porque o Frank é um dos únicos, tem mais diretores e secretários que nos atendem. Frank, o Éder, o Milton, o pessoal nos atende bem, realmente, a imprensa, e acredito que a população também deve ser da mesma forma, né, Frank? Uma última pergunta aqui, existem critérios, vocês têm critérios específicos para indicar, avaliar o que foi definido na audiência pública para depois dizer, não, o resultado foi bom, foi bem sucedido? Como eu te disse, como nós seguimos um processo, né, baseado na lei 141, a cada 4 meses nós fazemos, e nós estamos num processo de evolução dentro da saúde. Como eu te falei, contratação de pessoal, compra de equipamentos e criação de protocolos e o treinamento desses profissionais. Então, isso nós estamos avaliando internamente, nós fazemos avaliação mensal dos índices produzidos e dos índices que nós queremos que seja alcançado. Nós temos essa avaliação. Nós temos uma equipe que faz a parte da atenção básica, que nós estamos bem engajados nesse ponto. Só para você ter uma ideia, né, do que a gente está falando sobre investimentos, em 2020 nós investimos 20,81 do orçamento da saúde. Em 2021, por conta da pandemia, que a gente tinha um problema, 18,94. Ano passado, 24,36. Então, os investimentos estão sendo feitos. Nós nós trocamos toda a nossa frota da saúde, compramos ambulâncias daquelas grandes, né, que haviam só aquelas pequenas, vans para transporte. Só para você ter uma ideia, quando nós chegamos havia uma van cadeirante, hoje nós temos 5.
Vans para transporte, nós temos 4 ou 6, se não tenho muita certeza. Compramos um ônibus de 32 lugares para fazer o transporte desse pessoal. E é claro, né, muita gente, nós colocamos essas viaturas na praça para divulgar e para que a população saiba os instrumentos que tem para o transporte. Muitas pessoas falam, não adianta o quê? Comprou viatura, mas não contratou. Contratamos também. Tem motorista também. Na mesma proporção. Não é? Certo. Porque assim, hoje... hoje... não é só o motorista, né? Tem motorista, tem os enfermeiros, socorrista, médicos. tem tudo. Então, a gente está indo para um caminho bom. Né? Como eu disse no começo. Infelizmente, a gente não pode só um estalar de dedos virar da noite para o dia. Bom, você mencionou a pandemia aí, hoje a vacinação está ocorrendo, como é que está, agora não tem mais a divulgação dos boletins, né, mas como que está a Covid-19 aí em Mirassol? Ontem nós fechamos o dia com nenhum caso em transmissão, né? A gente continua fazendo monitoramento. Apesar de não divulgar, diário, continua monitorando. Diariamente a gente faz a divulgação. Vacina, nós temos sobra de vacina, à disposição essas vacinas. Vamos trabalhar alguns sábados ainda até às 13 horas, né? Isso está sendo divulgado, porque antes eu ficava todos os dias até às 19, sábados até às 13. Só que não tem tido procura. Então, algumas estratégias estão sendo feitas, né? Alguns sábados do mês, para executar essas ações. É só a população nos procurar que a gente já tem disponibilidade de todas as vacinas. E uma outra preocupação agora, né? A dengue voltou, né? Tem uma preocupação bastante grande no Brasil com relação a isso. Em Mirassol, você tem os números atualizados? Hoje nós temos... Posso pegar? Claro. Deixa eu pegar aqui, porque são números que às vezes a gente não... No Brasil, se eu não me engano, um aumento de 17% nos casos, né? Você disse uma frase aí que ela não tem muita... Não é que voltou, ela nunca saiu, né? Nunca saiu. É que como estávamos vivendo a pandemia, exatamente, a Covid estava mais em foco, né? Porque não se notificava, né? Só para você ter uma ideia, hoje, no dia de hoje, fechados ontem, nós tivemos dengue, 54 casos notificados, 6 positivos. Isso em que período? De janeiro para cá. Desse ano. Desse ano. E nós tivemos chikungunya, nós tivemos 6 notificações e 2 positivos. Esse número 54 de dengue. Notificações positivos, então? 6. 6. É um número alarmante para Mirassol? Não, é um número baixo. E isso nos traz uma outra situação. É preciso que nós tenhamos os nossos profissionais sensíveis a isso. Né? Então, se eu chego lá com os sintomas da dengue, eu tenho que fazer a notificação. Nós estamos investindo também nessa questão da notificação. É um número de casos bem relativo, bem tranquilo em relação aos municípios. Só lembrando que dengue, a gente tem aí um período cíclico, né? Um ano ela estoura, nos 2 anos seguintes ela cai. Por quê? Por que isso acontece? Dengue é uma doença 100% prevenível e 100% previsível. Eu só sei, né? Por quê? É só eu eliminar onde nasce o vetor, que é o Aedes aegypti, que eu não tenho o vetor. Não havendo o vetor, não tenho transmissão. Então, se cada um de nós fizesse, choveu, vai lá no quintal, vira as latinhas que juntou água, eu tenho um animal, lava todos os dias, eu tenho uma planta, coloca areia ao invés de água, então eu elimino as condições que favorecem a proliferação desse vetor. Acabou. Pode ter dengue onde for. Se não tiver o vetor na minha cidade, eu não vou ter transmissão. E se mesmo com todas essas precauções ainda houver a contaminação, o Brasil vai ser o primeiro país a fornecer a vacina contra a dengue. Tem previsão para chegar em Mirassol? Nós estamos em uma fase de testes ainda no estado de São Paulo e não sei quais os critérios que foram estabelecidos, porque o município não participa disso, né? Só na esfera estadual. Houve como foi elencada a região do Alto Tietê para fazer esse primeiro teste. Certo. Então, no momento, Mirassol não recebeu. Nem Mirassol, nem Rio Preto, nenhum município da nossa região recebeu. Só lembrando que a região, né, são chamadas as DRS, né, Diretorias Regionais de Saúde, a nossa DRS 15 do estado é que sempre tem casos elevados de dengue. Deve chegar, né? Logo. Deve chegar.